Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, todo mundo acha que conhece bem, a narrativa do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas a proposta aqui é um pouco diferente. É, sabe, tirar a poeira do presépio, olhar por trás daquela imagem bonita e tentar entender quem eram essas pessoas de verdade, como era o mundo delas, o que elas sentiam. É uma ótima forma de começar. E a análise que a gente está usando nos convida a ir direto para o início de tudo, para os dois anúncios que colocaram essa história em movimento. A gente tem o anjo Gabriel visitando duas figuras muito diferentes. Um sacerdote já idoso, sabe, quase sem esperança, e do outro lado, uma jovem camponesa para quem a vida mal tinha começado. O ponto central é esse contraste, né, entre o tempo humano e o que a fonte chama de a plenitude dos tempos. Para um, o anjo parecia ter chegado tarde demais. Para outra, bem, cedo demais. Certo, vamos desembrulhar isso então. A história começa com Zacarias, e o material que a gente tem é incrível em nos colocar no mundo dele. Ele não era só um sacerdote, tinha toda uma estrutura por trás, não é? Exatamente. E os detalhes são fundamentais para a gente entender a magnitude do que acontece ali. Desde a época do rei Davi, séculos antes, os sacerdotes de Israel foram divididos em 24 grupos. 24. Nossa. Pois é. Pensa nisso como 24 turnos. Cada um desses grupos ia para Jerusalém servir no templo por uma semana, mas só 2 vezes por ano. Ah, então já não era uma coisa rotineira, era um evento. Um evento imenso. E fica ainda mais específico. Tinha tanto sacerdote nesses grupos que as tarefas mais sagradas, aquelas lá dentro do santuário, eram distribuídas por sorteio. E a nossa fonte destaca uma em particular, a oferta do incenso no lugar santo. Um sorteio. O que isso significava na prática? Significava que a chance era minúscula. O comentário enfatiza que era uma honra tão, mas tão única, que a regra era: um sacerdote só podia fazer isso uma vez na vida. Uma vez na vida. Uma. A maioria esmagadora deles vivia e morria sem nunca ser sorteada. Era literalmente uma chance em uma vida. Uau! Isso muda completamente a cena. Então, quando a gente lê que o anjo apareceu para ele enquanto oferecia incenso, não é um detalhe qualquer. A gente está falando do momento mais importante de toda a vida profissional e espiritual daquele homem. Precisamente. Ele está sozinho no lugar mais sagrado da terra para ele, no auge da sua vida, vivendo algo que ele nunca mais vai viver, e é nesse exato instante que o sobrenatural invade a realidade dele. Mas olha, tem outra camada de contexto que a nossa fonte faz questão de ressaltar: o contexto político. Certo, porque nenhuma história acontece num vácuo, né? Quem é que mandava na época? O governante era Herodes o Grande. E a fonte que a gente usa não poupa palavras para descrever ele com base nos historiadores. Chama ele de monstro diabólico. Um homem brilhante para construir coisas, para administrar, mas um tirano profundamente paranoico e de uma crueldade quase inacreditável. A gente tem exemplos disso. Infelizmente, sim. Herodes ficou famoso por executar qualquer um que ele visse como ameaça, incluindo a própria família. Ele mandou matar a esposa favorita, Mariamne, a mãe dela e 3 dos seus próprios filhos. Meu Deus! A brutalidade era tão conhecida que o comentário cita uma frase do próprio imperador romano, César Augusto. Quando ele soube que Herodes tinha matado um dos filhos, Augusto disse que era melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Que coisa terrível! É difícil imaginar o clima de medo, de opressão que as pessoas comuns deviam sentir. Exato. E é nesse cenário de escuridão moral, de opressão, que o texto bíblico apresenta Zacarias e Isabel. Eles são descritos como justos diante de Deus. E a análise argumenta que essa descrição não é só um elogio, é um contraste de propósito. A fé deles brilha ainda mais por estarem no meio do que a fonte chama de uma geração corrompida. Então a gente tem a cena montada. Um homem bom, idoso, no momento mais importante da vida, vivendo sob um regime terrível. E o anjo aparece, traz a notícia que ele esperou a vida inteira. Ele e Isabel teriam um filho. A reação deveria ser de alegria pura, mas não é, né? Não é. E aqui a análise mergulha fundo na psicologia dele. A resposta de Zacarias é de pura incredulidade, mas focada.
focada totalmente na limitação humana. Ele olha para si mesmo, para sua realidade e diz: como eu posso ter certeza? Eu sou velho e minha mulher tem idade avançada. O que me chama a atenção aqui é o contraste que a nossa fonte aponta. É quase um duelo de quem é quem. É um ponto brilhante da análise. De um lado você tem a declaração de Zacarias que define a realidade dele. Eu sou velho. Do outro, a resposta do anjo. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. É o choque, sabe? Entre a perspectiva da terra, finita, e a perspectiva divina que não joga com essas regras. E a consequência dessa dúvida é imediata. Ele fica mudo. Fica mudo. E a interpretação que o nosso material oferece é muito interessante. Não é só punição. Claro, tem um elemento de repreensão ali. Mas a fonte sugere que foi também um ato de misericórdia. Misericórdia? Como assim? Para um olhar mais cético, isso soa um pouco como uma justificativa para uma punição bem severa, não? É uma ótima pergunta e a análise aborda essa tensão. A lógica é a seguinte: Zacarias era uma figura pública, respeitada. A multidão esperava por ele do lado de fora. Se ele saísse de lá falando, olha, um anjo me apareceu, mas eu não acredito que seja possível, essa dúvida poderia se espalhar, podia minar a fé de todo mundo. Então, ao silenciá-lo, Deus estaria, de certa forma, protegendo a promessa. O silêncio virou uma espécie de quarentena para a incredulidade dele. Entendi. É uma perspectiva que faz a gente pensar. Então temos esse sacerdote que reage com uma dúvida compreensível, mas é silenciado. Mas a história não para aí, né? De forma alguma. 6 meses depois, o mesmo anjo, o Gabriel, tem outra missão. E o cenário, nossa, não podia ser mais diferente. Ele vai para uma aldeia pequena, sem importância nenhuma, Nazaré, falar com uma jovem, provavelmente uma adolescente, chamada Maria. E aqui o tema do tempo volta com tudo. Se para Zacarias o anjo parecia atrasado, para Maria, que era noiva, mas não casada, a visita parecia perigosamente adiantada. E a reação dela é o ponto central de todo o contraste que o comentário explora. Como é que ela reage? A análise é muito enfática aqui. Diz que o temor que Maria sente não é o da incredulidade, é o do êxtase diante da grandeza da revelação. A pergunta dela é a chave. Ela não diz, isso é impossível. Ela pergunta, como acontecerá isso? Ela não questiona a promessa, ela busca entender o mecanismo do milagre. É uma fé que pergunta, que quer entender, e não uma dúvida que nega. E essa fé se transforma em ação quase na mesma hora. O material destaca um detalhe que muitas vezes passa batido, mas que humaniza muito a história, a viagem de Maria. Sim, e é importante não romantizar essa viagem. Não foi um passeio. A fonte nos lembra que a distância entre Nazaré e a região da Judéia onde Isabel morava era de mais de 100 quilômetros. Uma viagem de vários dias, a pé ou no burrinho. E não era um caminho seguro, imagino. Longe disso. Era um território notoriamente perigoso, cheio de ladrões. A famosa parábola do bom samaritano se passa nessa mesma estrada, para a gente ter uma ideia. Então a imagem é de uma jovem, talvez sozinha, que acabou de receber a notícia mais chocante da vida. E a primeira reação dela é fazer uma jornada longa e arriscada, movida pela fé e pela necessidade de encontrar a única pessoa no mundo que podia entender o que estava acontecendo. Isso é uma coragem imensa. E quando elas se encontram, o que transborda é... Alegria. Exatamente. A análise nos lembra que a alegria é uma palavra-chave em todo o Evangelho de Lucas. E esse é o primeiro momento em que essa alegria explode. Isabel, cheia do Espírito Santo, saúda Maria e o bebê no ventre dela, João Batista, literalmente pula de alegria. É uma cena de uma intensidade emocional tremenda. E dessa intensidade nascem canções. O material que a gente tem se refere a elas como grandes hinos da fé cristã. Sim, o Magnificat, que é o cântico de Maria, e depois o Benedictus, o de Zacarias. Mas vamos focar no Magnificat por um momento, porque a análise que a nossa fonte faz dele é demolidora. A leitura é que este não é, de forma alguma, um simples poeminha de gratidão pessoal. O que ele é, então? É o anúncio de uma revolução.
O autor descreve como o manifesto de uma verdadeira revolução política, econômica, social, moral e espiritual. Revolução é uma palavra muito forte. A fonte está sugerindo que essa canção, vinda de uma adolescente de uma aldeia remota, era intencionalmente subversiva. A análise argumenta que sim, com certeza. Se a gente olhar as palavras, elas são dinamite pura. Maria canta que Deus derruba dos tronos os poderosos e exalta os humildes, que ele enche de bens os famintos e despede de mãos vazias os ricos. Isso é a inversão completa da ordem do mundo. No mundo governado por um Herodes, por Roma, essa canção não é só espiritual, ela é profundamente política. É uma declaração de que a vinda do Messias vai virar um mundo de cabeça para baixo. Isso lança uma luz totalmente diferente sobre a figura da Maria. Ela não é passiva. Ela é a primeira profetisa dessa nova ordem. O que nos leva de volta a Zacarias. Ele passou meses em silêncio processando tudo. Quando finalmente pode falar, o que acontece? Quando o filho dele nasce, a família quer dar a ele o nome do pai, Zacarias. Mas ele escreve numa tabuinha, o nome dele é João. No instante em que ele obedece, a boca dele se abre. E a primeira atitude não é se desculpar ou só comemorar. Ele explode em seu próprio cântico profético, o Benedictus. E qual é o foco do cântico dele? A alegria de finalmente ter um filho. E aqui está a beleza da transformação dele. O comentário observa que o cântico de Zacarias mal menciona o próprio filho. O foco quase exclusivo é no Messias que João veio anunciar. Depois de 9 meses de reflexão silenciosa, Zacarias entendeu. Ele percebeu que a sua história pessoal fazia parte de um plano muito maior. Ele transcendeu a própria alegria para enxergar o quadro completo. A dúvida dele virou compreensão profética. Se a gente tenta conectar todos esses pontos, o que a nossa análise revela são personagens muito complexos, muito ativos. Não são figuras passivas de cartão de Natal, sabe? São pessoas de verdade, com dúvida, medo, perguntas e uma coragem, assim, avassaladora. E as reações deles, sejam quais forem, dão um tom para toda a história que vem depois. Então, no final das contas, o que essa imersão toda nos ensina? Qual é a grande ideia? O comentário nos deixa com um pensamento final que eu achei muito provocador. A ideia de que Deus escolhe entrar na história não do jeito que todo mundo esperaria. Não com um anúncio global, não pelos palácios de Herodes ou de César. Exato. A intervenção acontece de forma silenciosa e inesperada. Na periferia do poder. Acontece através de um casal de idosos e de uma jovem camponesa desconhecida. O autor diz que esse método deixa todo mundo com gosto de surpresa e espanto na boca. É um padrão que subverte as nossas expectativas sobre onde o poder de verdade está. Isso, claro, nos leva a uma questão final para refletir. Se esse padrão de agir nos lugares inesperados, através das pessoas improváveis, é um modelo, o que isso sugere sobre onde nós deveríamos procurar por mudanças de verdade no nosso tempo? Talvez a provocação que fique seja essa. As verdadeiras revoluções raramente começam com o barulho dos telejornais ou nos grandes centros de poder. Talvez elas comecem em silêncio, nos lugares e com as pessoas que o mundo, na maior parte do tempo, simplesmente ignora.